Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Andrea do canal STJ nos Lençóis da Liberdade. Espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Vamos para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre Satanás. Acho que Andrea Nascimento Souza não é mais desse museu. Let's get started. Antes da gente começar, já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, compartilha o vídeo, todas aquelas coisinhas boas que a gente já sabe para ajudar o canal, para ajudar outras pessoas também. Então, pessoal, eu estou analisando os vídeos do Congresso e tem uma série, né, um simpósio lá que fala sobre as tentações de Jesus no deserto, feitas por Satanás. E eles fazem uma dramatização, né, uma versão moderna, enfim, a gente vai analisar daqui a pouco. Mas, minha gente, né, o meu ponto focal nessas dramatizações será justamente Satanás. Porque, como diz, minha gente, o Zé Cabaleiro, O cara mais underground que eu conheço é o diabo, que no inferno toca cover das canções celestiais. o que acontece? Eu resolvi falar um pouquinho da história de Satanás. Como é que esse personagem surge? Como é que ele apareceu? Eu não sou nenhum especialista, tá, gente? Eu vou deixar linkado na descrição do vídeo os vídeos que eu assisti. Eu li outras coisas também, mas eu vou deixar os vídeos para vocês terem uma ideia mais completa. Mas, enfim, lá no judaísmo antigo, né, existia esse personagem chamado Satã, ou o Satã. Era mais um título, não era o nome de uma pessoa. E esse personagem, gente, ele aparece na Bíblia, inclusive, né, nessa... Ai, gente, eu não sei como é que eu vou explicar isso, mas aparece na Bíblia, mas esse é do período antes desse ser se transformar no diabo, né? Claro que a gente não tá falando da Bíblia atual, ela já foi modificada de uma forma para parecer que todos aqueles personagens, né, ao decorrer, eram o próprio Satanás. Mas, enfim, eu vou falar, vai fazer sentido daqui a pouco. Então, se a gente vai lá no livro de Números, capítulo 22, até o capítulo 23, a gente tem a história ali do Balaão, tá? Que ele tá lá maltratando a pobrezinha da jumenta, e a jumenta fala e vem um anjo, né, para repreender o que ele tá fazendo. Na tradução original, o nome desse anjo, não era o nome, né? Esse anjo é chamado de O Satã, que é tipo um inquisidor, um opositor, mas esse personagem, né, ou personagens, porque podia ser mais de um, já que era um título, ele aparece também lá no livro de Jó. E a mostra de que esse personagem realmente não era um Satanás, que a gente tem ideia hoje, né, esse diabo aí, que já vem depois da palavra grega, mas vamos falar Satanás, né, porque a Satã, ou o Satã, esse personagem, ele tem acesso ao céu, à corte de Deus, tá? Se você vai lá no livro de Jó, e você vai ler o relato, lá no livro de Jó, capítulo 1, o versículos, acho que de 7 a 8, você vê que o inquisidor, né, esse opositor, ele vai até Deus para falar o que aconteceu, ele tem acesso, porque originalmente esse ser, ele era um ser que fazia parte da corte de Deus, ele era tipo alguém que Deus mandava lá para ir, né, tipo, testar as pessoas, enfim. Mas aconteceu uma coisa chamada o exílio em Babilônia, em 605, se eu não me engano, desculpa, tá? É porque datinha assim eu não pesquisei mesmo não, perdão, mas eu acho que foi 605. Os judeus vão ali para aquele exílio em Babilônia, e ali é quando se acredita que começou a haver influência do zoroastrianismo, que inclusive é uma religião que existe até hoje, tá, gente? Ainda existem pessoas que acreditam em Zaratustra, né, que era o profeta e tal. E por causa da influência dessa religião naqueles judeus que ficaram ali, né, que ficaram naquele exílio, quando eles saem dali, já começa a aparecer a ideia desse opositor supremo, né, de Deus. E aí depois tem toda uma mistura também com a ideia, a palavra grega, por exemplo, diabolos, que é uma tradução de a Satã. Então continua sendo aquela coisa do inquisidor.
Mas aí vai se modificando, até chegar ao ponto, né, lá no Novo Testamento, que você tem essa figura que é o grande inimigo de Deus. Eu sei, gente, falei aqui de forma muito reduzida, tá? Muito superficial. Como eu falei, eu não sou especialista. Eu vou deixar os links para vocês na descrição. E aí vocês podem entender mais da história do Satanás. Mas Satanás não surge, então, como essa figura. Como tudo no cristianismo, porque o cristianismo vem do judaísmo, tá? Gosto sempre de enfatizar isso. Ele foi sendo misturado, foi uma miscelânea de coisas que, né, os israelitas foram pegando aí ao longo, né, da jornada deles. E depois, né, vem Jesus, e aí ele se torna o Cristo, e aí vem toda a construção, etc. Isso é história, gente, tá? Eu não tô aqui para destruir a fé de ninguém, minha intenção aqui não é simplesmente dizer, olha, pare de acreditar no diabo, tá? Cada um aí faz o que quiser, mas a pesquisa tá aí, as evidências, né, arqueológicas, históricas estão aí, você pode pesquisar. Aí agora a gente vai analisar o vídeo, né, do Congresso com as tentações de Satanás. Vamos ver como é que nossos personagens vão resistir ao tinhoso. Verdade. Estamos orando por isso também. Obrigado mesmo, João. Até mais. Querida, tá na hora do seu remédio. Ah, que delícia. E aí, filho, o que você tá estudando hoje? Matemática. Quer ajuda? Não, acho que tá de boa. Essa é a família que a gente vai seguir, tá? Durante essa dramatização. Lembrando que isso é um simpósio, então tem discursos, né? Tem um orador, que vem um ancião, sei lá, alguém especial lá de Betel, enfim, que vem e fala antes, né, de cada sessão dessa dramatização. Então a gente vai seguir essa família nas suas, como é que se diz, aventuras contra Satanás, o diabo. Eles vão enfrentar, né, de diferentes maneiras, em comparação com aquilo que aconteceu com Jesus lá no deserto, né, quando ele foi jejuar e Satanás tentou ele. Estamos de volta e adivinha, compramos uma casa! E com tudo que a gente tem direito. Quartos luxuosos, piscina aquecida. Que legal, né? O Chris e a Lívia estão voltando pra cá. É, vai ser legal. Já faz quanto tempo? Não sei. Claro, né, esse casal aí vai ser o antagonista, eles já falaram de casa, luxuosa, não sei o que, não sei o que. Porque é óbvio, né, eu acho interessante que eles sempre colocam as pessoas que são ruins, né, nesses vídeos e tal, como elas falam, né, não sei o que luxuoso, gente, eu não conheço pessoas que falam assim, né, claro, tem alguém que vai dizer, é uma casa luxuosa e tal, mas sempre é assim que as pessoas se referem, né, nessas dramatizações, porque geralmente a pessoa vai dizer, a casa é grande, a casa é bonita, a gente gostou e tal, mas eles sempre gostam de colocar essas palavras para enfatizar que essas pessoas são materialistas e que elas não, nós não devemos dar atenção a elas, tá? Isso aí é o começo, ainda vai progredir mais, vamos lá. Uns 15 anos? Puxa. É. Ou seja, né, muito tempo sem ver, né? Essas mulheres estão usando pouquíssima roupa. Por que essas fotos estão parecendo pra mim? Ô pai, Hum? você pode me dar uma ajuda aqui, por favor? Ah, tá bom, filho. Qual que é a sua dúvida? Querido, dá pra fazer um chazinho pra mim, por favor? Claro. Aí ele vai ver de Essas novo. fotos ainda estão Desculpa, aparecendo pra mim. gente, que eu tô na frente, então não dá pra ver a dramatização toda, mas esse aplicativo que eu uso só não me deixa mudar a posição, né, do meu rosto. Mas, enfim, é interessante, né? Ele falou, por que você tá aparecendo pra mim? Cara, capitalismo, porque eles sabem que sexo, né, que coisas relacionadas com tchaca-tchaca na buchaca vende. Então eles vão colocar esses anúncios em tudo quanto é lugar, entendeu? E aí tem gente que clica, né? Não é o caso dele, isso não é uma coisa de Satanás. Mas a gente sabe que quando você é cristão, você acredita, né, que tudo é culpa do Satanás, né? Se for ruim, se for bom, é de Deus.
Satanás se aproveita dos nossos desejos naturais para nos tentar, assim como ele fez com Jesus. Se você é filho de Deus, diga a estas pedras que se transformem em pães. Nós temos alguns desejos que são naturais. Mas satisfazer esses desejos de forma egoísta seria errado. Está escrito: o homem não deve viver somente de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Jeová. Se esse aplicativo pode me fazer perder a amizade com Jeová, Então, né? Primeiro, não seria um problema tão grande se a gente não vivesse num ambiente de repressão, né? Sexual tão grande. Então, a esposa dele tá doente, tão óbvio que eu não estou aqui dizendo que é pra ninguém sair por aí traindo seus cônjuges, nem participando, nem entrando em site disso, nem daquilo, tá, gente? O que eu quero dizer é como isso é utilizado. Inclusive, a própria repressão sexual dentro da organização, não só lá dentro, né? Em vários outros contextos religiosos, é utilizada para fazer com que a pessoa permaneça mesmo ali dentro, né? Inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre as consequências da repressão sexual. Não é brincadeira, gente. Eu sei que o povo acha que é só safadeza, safadagem sem vergonha. Não, mas não é disso que se trata, tá? Nesse caso ainda eu vou até dar uma relevada, vamos dizer assim, porque realmente Jesus tinha uma necessidade fisiológica, que era comer, e ele tem necessidade fisiológica, né, que é da interagida, como diz o Lucas do Refúgio Cult. E aí Satanás utilizou isso, tá? E ele resistiu, ótimo, bom. Como eu disse, não estou dizendo pra ninguém sair por aí fazer nada, tá? Mas é só como eles utilizam isso aqui. Eu não sei, mas meu marido, por exemplo, se eu fico doente ou alguma coisa, ele não fica pensando, ai meu Deus, eu preciso fazer, não sei o quê. Porque não existe esse contexto, sabe? Ele não foi criado nesse contexto de repressão, onde qualquer coisa pode encaminhar para uma adicção, né, nesse tipo de coisa, justamente por isso, porque foi reprimido o tempo todo. então ele não é pra mim. Primeira tentação vencida. Vamos ver a segunda agora. Meu Deus, e essa é só uma das muitas histórias que eu tenho Tá com seu bom, pai. já chega. Tem uma outra que eu queria te contar. Mas já que você tá relembrando o passado, olha só o que eu achei. Olha, é o pai e o Chris. É a gente na escola de Deixa eu ver. pioneiro. Ah, escola de pioneiro. Parece que faz 1 milhão de anos. Gente, obrigada por ter trazido o jantar. Ah, não, que isso. Foi um prazer. Eu vou ter que descansar, mas fiquem aí conversando. Beleza. Tá bom. Bom descanso, Sheila. Bom descanso. E aí, pessoal, vocês viram o que a Lívia postou esses dias? Pode entrar. Oi, Sheila. Oi. Como que você tá? Mais ou menos. Foi uma semana difícil. Ai, amiga, que pena. Mas olha, se serve de consolo, você tá linda. Ah, não sei não, hein, Lívia? Tá sim, claro que tá. Vamos tirar uma selfie, você vai ver. Ai, sério? Vamos. Vem. Ai, eu tô feia. Para, você tá ótima. Peraí, deixa eu achar o melhor ângulo. Essa foto ia ficar perfeita pra postar nesse grupo que eu tô seguindo. Você devia seguir também. É um grupo pra irmãos. E lá todo mundo compartilha sua história com câncer e outras doenças. E também reflexões bíblicas. É uma história mais bonita que a outra. Se você contasse a sua história, você poderia ajudar muitas pessoas. Acho que ninguém quer ouvir a minha história. Claro Sheila, que quer, mulher. Acho que você precisa pensar mais em si mesma. Quando foi a última vez que você realmente se sentiu valorizada e acolhida? Você já sofreu tanto por causa do câncer? Você não acha que merece fazer isso por você? Ela não falou nada demais, né? Oi, amiga. Tô te mandando a nossa selfie e o link daquele grupo que te falei. Eu acho que sua história vai bombar. Oi, pessoal. Só passando pra compartilhar meu versículo de hoje com vocês. Muito obrigada por me seguirem e curtirem meus posts. Oi, gente, só queria agradecer a todos vocês pelas orações e todo o seu apoio. Oi, pra todo mundo que tá assistindo. Eu queria compartilhar com vocês a minha história, minha experiência com essa doença. Manter meus amigos e família atualizados sobre como eu estou é uma coisa, mas isso aqui não parece certo. Se você é filho de Deus, jogue-se para baixo. Satanás queria fazer com que Jesus chamasse atenção indevida para si mesmo. Não ponha Jeová, seu Deus, à prova. Não importa o que eu estiver passando, eu preciso me concentrar nas promessas de Jeová e não ficar tentando chamar atenção para mim mesma. Uma delícia. Obrigado, mãe. Quem quer sobremesa? Eu vou...
Claro, né? Tem que chamar atenção só para as coisas que são para organização. Incrível que, primeiro, né? Quando uma testemunha de Jeová tem uma história de alguma doença, alguma coisa, né, que a pessoa teve que enfrentar e tal, eles utilizam isso para fazer vídeo, tá? Para criar propaganda para a organização. Aí pode, né? Aí não tem problema você utilizar sua doença para mostrar sua perseverança para a organização. E a outra coisa, dentro dessa mesma organização, quando a gente assiste os discursos, né, eles sempre anunciam, né, irmão fulano de tal, que é da família de Betel, que faz não sei o quê. Eles sempre anunciam os títulos. Se buscar glória para si não é importante, então por que, né, que eles precisam enfatizar esse título? Porque eles precisam dizer qual é a posição que essa pessoa tem dentro da organização, né? E, assim, cara, primeiro que pareceu também uma indireta a essas testemunhas de Jeová blogueiras, né? Que agora tem muitas que são blogueiras e tal. Que eu não acho nada demais, né? Enfim, mas na organização, muita coisa proibida. Então parece que eles quiseram dar também uma indiretinha aí pra elas, né? Ou pra eles, também deve ter homem também, né? Que faz isso. Porque tá surgindo bastante, né? Teve até aquela menina lá, tal uma menina que disse que é testemunha de Jeová, fez uma propaganda aí pro negócio do Dia das Mães, mas enfim, está acontecendo. Então talvez tenha sido uma indireta aí, mas é horrível, cara. Você não tem direito nem de ter um pouco de autoestima, de fazer uma coisa só pra você. Você vê que o fato dela dizer que a amiga, né, ruim, a influenciada do Satanás, ela falou só que você tem que ter direito de ter autoestima, que você tem direito de, né, de melhorar, especialmente quando você tá lidando com uma doença dessas, né? Mesmo assim, eles querem destruir até isso, porque tudo tem que ser para a organização. E, tipo, comparando uma situação nada a ver, o que Jesus fez ali, né? Ele estava num contexto muito específico, numa situação muito específica, falando contra Satanás, que queria... ele estava num caminho, numa trilha, né? Eu sei que os servos de Deus também estão numa trilha de Jeová, no caso da organização, também estão numa trilha para servir a Deus, mas o que é que isso tem a ver, sabe? Não é o diabo vindo diretamente dizendo, faça isso para provar que você me adora, ou para provar a Deus, sabe? Nada a ver, é só questão de autoestima, mas até isso eles pegam e transformam numa coisa negativa. Querer um pedacinho. E eu vou querer um pedação. Uhum. E aí, Eric, o que você me conta de novo? Eu tô pra terminar a escola. Olha que legal, hein? Não vejo a hora. E aí, talvez eu mande a petição pra Betel. Ah, é? Betel? Sério mesmo? Eu tenho esse alvo desde criança. Betel até que é legal, mas... Eu tô rindo, gente, mas não é tão surreal assim, tá? Eu não sei como tá agora, mas quando eu era criança, eu lembro que tinha aquela fita Testemunhas de Jeová, organização que leva o nome, e eu assistia, eu gostava de ver, porque eu gosto muito de ver como coisas são feitas, né? E nessa fita mostrava como fazer os livros, a revista, o pão, né, que eles comiam no café. E por um tempo, quando eu era criança, eu achava ia ser legal morar lá em Betel, né? Mas você cresce, depois o menino aí não cresceu, o sonho não cresceu fora dele, não. Isso. Você precisa ser realista. Como que você vai se manter? Ou como que vai manter uma esposa se sair de Betel? Eric, você pode servir a Jeová aqui. É verdade. Eu sei no que você tá pensando. Exatamente. Quando eu tinha sua idade, os irmãos também diziam que o fim podia vir amanhã. Mas olha só pra gente. A nossa vida é muito confortável. E continuamos servindo a Jeová. Você é jovem, inteligente e tem tantas portas abertas pra você agora. É bom ter alvos espirituais, sabe? De verdade. Mas você precisa pensar no futuro. Ele tá pensando no futuro. E dá pra trabalhar em várias coisas lá em Betel. Tipo o quê? Limpando janela? Se essa é uma forma de fazer mais pra Jeová? Desculpa, gente. Até o... Perdão, até a tosse veio junto, perdão. Ai, não, esse negócio de limpar a janela, eles colocaram aí, porque é uma das coisas que os ex-testemunhos de Jeová, eles falam, nos Estados Unidos, Inglaterra também, eles falam bastante, porque parece que é um emprego bem comum entre testemunhas de Jeová, né, que não foram pra faculdade, foram fazer, porque assim, não é nem só faculdade, tá? Lá dentro você não pode ir atrás de nenhum tipo de carreira. Você quer ser um esportista, um artista ou qualquer coisa, só pode fazer curso técnico, né? Esse é o máximo. Mas, entende? Eles pegam isso aí também, né?
tua carreira, saber que eles falaram uma coisa sensata. Você vai, estuda, faz suas coisas, depois você volta, vai ser pioneiro, vai ser em Betel. Não, você tem que sacrificar, porque o sacrifício também é importante dentro do cristianismo e também é importante, logicamente, dentro da Testemunha de Jeová, tá? Porque eles são cristãos, mesmo que de uma maneira diferente, mas eles acreditam em Jesus, tanto que eles estão mostrando Jesus aí, né? Então, eles são cristãos também. Então, o sacrifício é importante dentro do cristianismo, inclusive sacrificar sua juventude, sua vida, no caso da Testemunha de Jeová, para não perseguir nenhum tipo de alvo que não sejam os espirituais, né? Como eles chamam lá dentro. Qual o problema? Não tem problema nenhum, não. Mas é que ele poderia fazer algo muito melhor da vida dele. Enfim. Obrigada pelo almoço, Sheila. Tava uma delícia. Não precisava ter feito toda essa comida pra gente. Por que esses irmãos decidiram servir em Betel? Porque eles E amam a menina Jeová na e isso dúvida, os né? motiva a colocar o reino em primeiro lugar. Ei, você tá bem? Tô? E incrível, né? Que ninguém aí teve nenhum estudo avançado ou perseguiu nenhum tipo de carreira. E outra coisa, até dentro de uma empresa, vamos dizer, tá? Você trabalha numa empresa e alguém quer te dar mais responsabilidades. Inclusive, teve um discurso nesse mesmo congresso, gente, eu não sei, porque eu fico assistindo, ouvindo, para poder ver o que é que eu vou trazer, né, para as análises. Teve um que falou isso, né? Ah, você não perseguir uma carreira, crescer dentro da empresa. Nem isso você pode fazer lá dentro, tá? Inclusive, tem caso de Testemunho de Jeová, gente que até já comentou em alguns dos vídeos, né? Que, eu perdi a oportunidade de promoção dentro da empresa por causa disso, porque ia ser pioneiro, porque não sei o quê. E é isso que eles querem, né? Mas engraçado que eles não mostram quando pessoas, por exemplo, que não podem mais servir em Betel, por alguma razão, saem com a mão na frente e outra atrás. Ou casais que servem, sei lá, como... esqueci até o nome agora. Como superintendentes, por exemplo, que engravida também sai com a mão na frente e outra atrás, né? Tipo, não tem mais aquele salário ali. Então, né, vai depender da organização, gente. E vocês que são testemunhos de Jeová que por acaso estão vendo isso, vão talvez algum dizer que é mentira, gente, mas não é, tá? Não é. Tem vários exemplos por aí, é só você olhar e abrir seus olhinhos, tá? Olha, não dá bola pro Chris e a Lívia, não. Parece que agora o foco deles é outro. Você quer conversar sobre isso? Não, acho que tá de boa. Valeu, pai. Tá bom. O foco não é mais a verdade, né? Ai. Aí ele vai ver carros, e casas e coisas assim. E viagens. Isso é bem típico de Satanás. Ele tentou Jesus por mostrar tudo que o mundo tinha para oferecer. Mas Jesus não se concentrou nele mesmo. Ele se concentrou em Jeová e em fazer a vontade de Jeová. E é isso que eu vou fazer. Envie sua petição. Isso pode dar a você a oportunidade de servir a Jeová e a sua organização de mundo. Tentação 3, vencida com sucesso. Legal, mas você tem que pensar no seu futuro. Se você contasse a sua história, você poderia ajudar muitas pessoas. Quando eu tinha sua idade, os irmãos diziam o tempo todo que o fim podia vir amanhã. Mas olha pra gente, o fim ainda não veio e temos uma vida muito confortável. O que foi? Tô preocupado. Lembrando de todas as coisas horríveis que eles falaram. Interessante que eles não falaram nenhuma mentira aí, né? Tem alguma coisa que esse pessoal falou que seja efetivamente mentira, né? Que esses dois falaram que seja mentira. Eles estão diferentes. Eu senti isso também. E sempre que eu pergunto como estão as coisas na congregação, ele muda de assunto. Sério? E ele sempre dá um jeito de falar coisas negativas sobre a organização. Que pena. O que você vai fazer? Eu não sei. Tomara que eu esteja errado. Chegando mensagem. Dá uma lida nessa matéria que eu te mandei. Vai mudar a sua opinião sobre a organização. Depois me diz o que achou. Ai, Viu a mensagem que eu te mandei? gente. Por que você... Desculpa. Eu tô rindo, primeiro, né? Porque tem uma grande contradição aqui. Tem um discurso, de novo, nesse mesmo congresso, mas eles falam isso em outros momentos também, que eles dizem que os apóstatas, né, nunca avisam que você está entrando num site apóstata, porque eles enganam as pessoas. E aqui tem uma pessoa dizendo diretamente, olha esse vídeo aqui sobre organização, né?
Claro, né? Esse caso é uma pessoa que é amigo dele, ou, né, é amigo, mas acontece também em caso de familiar, talvez a pessoa não seja ainda um apóstata totalmente transformado, né, satânico, e talvez por isso ele ainda vai lá falar com o cara. Mas é isso, eles não dizem que os apóstatas se escondem e nunca mostram as coisas, e tá aqui mostrando, né? Enfim, vamos continuar assistindo. Você me mandou aquilo. Aliás, por que você está lendo essas besteiras? É tudo mentira. Besteiras? Mas você nem leu pra saber. Olha, você tem que falar com os anciãos. Porque você precisa de ajuda. E se você não falar, eu falo. Uau. Então é isso. Eu preciso de ajuda. Cara, eu não preciso de ajuda nenhuma. Agora tudo tá fazendo sentido. E eu tô mantendo a mente aberta. Mente aberta? Uhum. Você tá esquecendo de Jeová. Foi a verdade que nos salvou. Ok. Jorge, há quanto tempo a gente se conhece? Eu jamais faria algo pra prejudicar você. Eu só tô tentando te ajudar. Você me conhece há muitos anos. Diga a estas pedras que se transformem em pães. Eu tô tentando te mostrar a verdade. Jogue-se para baixo. Uhum. Eu jamais ia te fazer mal. Eu darei a você toda esta autoridade. Você precisa acreditar em mim. Vai embora, Satanás! Para. A verdade é uma só. E ela vem de Jeová. Então você vai me deixar aqui falando sozinho. Do que você tá com medo? Cara, deixa de ser covarde. É assim mesmo, né? Eles falam que você tem que sair, realmente tem que dar ouvido. Interessante que eles não mostram aí o que é que os apóstatas dizem, né? Eles nunca comentam com as testemunhas de Jeová que, por exemplo, a gente tá falando sobre os casos de, PDF, entendeu? E eles nunca comentam isso, né? Eles não falam que a gente tá reclamando, por exemplo, do fato de eles terem sido membros da Organização das Nações Unidas por um tempo, não ter nunca comentado isso com a testemunha de Jeová. Eles nunca mostram o que de fato a gente diz, né? Quando eles falam alguma coisa, é sempre de uma forma superficial ou distorcendo aquilo que a gente tá falando, né? E ele só sai. Isso é uma coisa que muitas pessoas que despertam querem fazer, né? Vou mandar link. Eu fiz isso, tá? Boboca aqui, idiota. Não façam, gente, porque não adianta. A pessoa, para despertar da organização, ela tem que, pelo menos, sabe, entreter a ideia de que ela pode estar errada. Se isso não acontece, ela nunca vai sair. Mas é isso, né, gente? A gente vê aí que Satanás é interessante que havia uma vertente do judaísmo na qual a cobra lá do paraíso não era a vilã, tá? A cobra era a pessoa que trazia realmente conhecimento. Que essa cobra, inclusive, não era Satanás, tá? Foi adaptado depois, né, com aquilo que eu falei lá no começo, aquela miscelânea toda que virou Satanás. Mas é isso. Por que sempre mostra Satanás trazendo realmente luz, né? Lúcifer, gente. Eu não tô aqui falando pra ninguém adorar Satanás, não, tá, gente? Eu sei que Satanás, no conceito cristão, é uma coisa horrorosa. Mas não é isso que tá sendo discutido aqui. Eu tô pegando esses vídeos para falar também sobre as origens desse personagem, né? Por que esse personagem, ele sai de ser uma pessoa que confronta e tal, para virar esse grande inimigo de Deus? Porque precisa haver um inimigo, né? Precisa haver um inimigo muito grande, precisa haver uma pessoa, um antagonista, né? Para culpar por todas as coisas ruins, porque tudo de bom vem de Deus e tudo de ruim vem do diabo. Você tá sendo enganado. Eles querem te manipular. Você precisa pensar por você mesmo. Pensar por você mesmo. Você vê que até isso eles colocam aqui como uma coisa negativa. Eles acabaram de dizer, né? Pensar por você mesmo não é uma coisa boa. Então, aos pouquinhos eles vão soltando, né? Essas coisas aí que mostram como eles são uma seita. Gente, pensar por você mesmo é porque a independência é ruim, né? Você tem sempre que depender de Deus, que nesse caso aí é a organização. Adore a Jeová, seu Deus. E preste serviço sagrado apenas a Ele. Eu tô rindo, mas eu tô com vontade até de morrer. Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Deixa aí nos comentários, comenta se você já sabia sobre essa história, né, das origens do diabo, as origens do capiroto.
Comenta aí. Você discorda de alguma coisa que eu falei aqui? Ou você tem mais alguma coisa para acrescentar? Enfim, o que você quiser, deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau!